Então neste vídeo nós vamos começar a aprender aquilo que é fundamental no Unity, a estrutura básica do funcionamento do Unity. Portanto, eu tenho aqui um projeto e estou numa cena nova, ou seja, eu vim aqui ao menu File e fiz New Scene. Portanto, quando nós estamos numa cena nova, basicamente o Unity o que nos dá para essa cena é uma câmera e uma luz. Portanto, se vocês clicarem duas vezes em cima aqui na hierarquia e derem duplo clique na hierarquia em cima de um objeto, o Unity ali centra-se sobre esse objeto e vocês podem ver onde é que ele está. Portanto, todas as cenas pelo menos têm que ter uma câmera. Se eu apagar daqui a câmera, vocês vão ver que aparece aqui uma mensagem, se eu for aqui para o separador game, a dizer que eu não tenho nenhuma câmera para fazer o render. Portanto, se eu não tiver nenhuma câmera para fazer o render, não se vê nada, nada é desenhado no ecrã. Portanto, eu vou fazer aqui o undo para voltar a ter a minha câmera. Portanto, nós já vimos que existem estes dois separadores, o separador da cena e o separador do game. O separador da cena, digamos que é o modo de edição do nosso trabalho. O separador game é aquilo que o jogador vai ver quando o jogo estiver a ser executado, seja executado a partir do clique ali naquele botãozinho ou porque nós fazemos um build, construímos o nosso jogo e ele executa. Portanto, os objetos têm componentes. Um componente que é obrigatório todos os objetos terem esta transform. Se vocês vierem aqui adicionarem um objeto vazio, que é o objeto mais simples, como podem ver ele tem a transform. A transform é um elemento obrigatório em todos os objetos. Eu vou fazer aqui o reset, clicando ali naquele botãozinho para pôr tudo a zeros e a escala a 1. E depois nós podemos adicionar componentes, os componentes que nós quisermos, basta clicar aqui e depois procurar aqui o tipo de componente que nós queremos. Nós vamos ver que existem componentes específicos para diferentes funcionalidades, já prontos a utilizar, mas nós também podemos criar os nossos próprios componentes através da linguagem de programação C#. Portanto, quando nós criarmos scripts, quando nós programarmos, vamos depois, na prática, criar os nossos próprios componentes. Então, nós podemos adicionar componentes. Eu vou, por exemplo, adicionar aqui um componente que é o componente que faz com que o nosso objeto tenha um aspecto físico, visual, digamos assim, não é físico, visual, que é o Mesh Render. Portanto, este é o componente que faz desenhar o objeto. E vou adicionar o Mesh Filter, que é o componente em que nós selecionamos qual é a mesh, portanto, qual é a geometria do nosso objeto. Portanto, eu vou agora aqui este botãozinho aqui redondo e vou selecionar a minha mesh que eu quero desenhar. Eu vou, por exemplo, sei lá, vou pesquisar aqui em cima um cubo, por exemplo. Portanto, vocês podem ver que agora o cubo está ali, não é? Tem esta cor assim porque ele não tem nenhum material atribuído, e agora posso atribuir-lhe um material, ou atribuo o material por default, por defeito, ou então posso atribuir um material daqueles que eu posso ir criando aqui na minha pasta do projeto. Para criar um material na pasta do projeto, vocês podem fazer botão direito, Create Material, e depois dão um nome que vocês quiserem ao vosso material. Sei lá, eu vou chamar, por exemplo, cor laranja. E agora vou aqui e vou escolher a cor de laranja. Pronto. E agora posso arrastar para cima do meu objeto e tenho aqui o objeto que eu construí. Portanto, eu aqui construí o objeto passo a passo, a partir de um objeto vazio, mas o Unity tem objetos já prontos que nós podemos adicionar com base nas primitivas. E as primitivas que o Unity tem são precisamente o cubo, a esfera, uma cápsula, um cilindro, um plano, um quad e por aí fora. Portanto, se eu adicionar aqui um cubo, vocês vão ver que eu tenho basicamente os mesmos materiais, os mesmos componentes que eu tenho daqueles que eu adicionei aqui manualmente, com uma diferença, que é este cubo tem aqui um Box Collider. O Box Collider é o componente que dá a capacidade do Unity de detectar colisões entre objetos. Eu não quero adicionar um cubo, vou apagá-lo
e vou antes adicionar, vou criar um script. Portanto, já agora deixem-me só ver aqui a posição das coisas. Portanto, a minha câmera está aqui atrás. Quando nós selecionamos a câmera, podemos ver aquilo que a câmera vai desenhar, ou seja, podemos fazer uma previsão daquilo que se vê aqui no game, e vocês podem ver que a minha câmera consegue ver ali o cubo. Portanto, eu não mexi na câmera e a única coisa que eu fiz no cubo foi colocá-lo em 000. Se a câmera não estiver a ver o cubo, digamos assim, vocês podem alinhar as coisas, portanto, selecionando o objeto e depois clicando aqui, neste botãozinho aqui que é a ferramenta para mover, e depois é só arrastar aqui nestes eixos por forma a que a câmera consiga captar o nosso objeto. Eu vou reverter aqui as alterações, deixar estar como está. Então agora no cubo, imaginemos que eu queria lhe adicionar um componente, ou queria manipular um componente, ou queria lhe dar alguma lógica a este cubo. Por exemplo, queria fazer com que ele caísse, ou fizesse qualquer coisa em função de qualquer coisa que acontecia no meu jogo. Para isso, eu tenho que programar, portanto, tenho que criar a lógica através de pequenos scripts, pequenos componentes de código. No nosso caso, com o Unity, o código é o C#. O Unity já suportou muitas linguagens de programação, uma versão de JavaScript e outras versões, uma linguagem de programação da própria Unity, mas hoje em dia o que suporta é o C#. Então nós vamos aqui adicionar um componente, e este componente aqui é um componente novo, portanto é um script novo que ainda não existe, e eu tenho duas maneiras de criar esse script. Ou primeiro crio o script aqui na pasta do projeto, eu posso criar o script da mesma maneira que criar um bocadinho o material, portanto clicando com o botão direito, ir aqui a Create e depois procurar aqui C# Script. Desta maneira o script vai ficar já na pasta onde eu clicar, portanto se eu clicar na pasta Scripts, ele vai já lá ficar na pasta Scripts. Outra hipótese é eu selecionar aqui na hierarquia o meu objeto e vir aqui adicionar o componente e depois escrever aqui o nome do script, sei lá, por exemplo, teste script, e como ele não existe, o Unity dá-me esta opção de fazer um new script e depois create e add. Portanto, neste caso o que o Unity vai fazer é criar este script, ele fica na raiz da minha pasta dos assets e atribui-o àquele objeto. E eu agora posso editar o meu script fazendo duplo clique aqui ou duplo clique ali, e o que vai acontecer é que vai abrir o script com o editor de código que eu tiver selecionado. Vocês podem, ainda não cliquei duas vezes, só para vos mostrar aqui uma coisa, vocês podem vir aqui às preferências e escolher o vosso editor de código aqui em External Tools, e depois aqui vocês podem escolher o editor que têm. Se tiverem o Visual Studio Code, se tiverem o Visual Studio Community, a partir daí este que vocês terão. Eu já estou a experimentar o Visual Studio Community 2022 e por isso aparece-me aqui este. Em última análise, vocês podem usar até se quiserem o bloco de notas, porque o código vai ser compilado no próprio Unity. Portanto, o Visual Studio Code ou o Visual Studio Community o que vai fazer só é ajudar-vos a preencher o código. Porque é que dá jeito de usar o Visual Studio Community ou o Code? Porque eles têm o autocomplete e ajudam-nos a fazer o código mais rapidamente através do IntelliSense. Portanto, aquela tecnologia que nós vamos escrevendo e o Visual Studio vai-nos fazendo pequenas sugestões importantíssimas para evitar erros. Portanto, vamos então editar aqui o nosso script. Eu vou clicar aqui duas vezes. Vocês podem mudar o script de sítio, portanto basta clicar nele depois e arrastar para a pasta onde vocês quiserem para arrumar o script. Portanto, estes scripts normalmente, como são projetos, os projetos que nós vamos fazer não vai ser muito grande, normalmente estes scripts não têm namespace, ou seja, eles não dependem da pasta nem do nome do projeto onde estão, e por isso se vocês já tiverem scripts feitos noutros projetos podem os arrastar diretamente aqui para a pasta do projeto. E reutilizá-los sem ser preciso fazer alterações, nem namespaces, nem nada do género. Pronto, então o que é que eu tenho neste script? Para quem já sabe um bocadinho de programação, temos uma classe. Portanto, uma classe é uma estrutura de código que nos permite, dentro da mesma estrutura, encapsular, juntar, guardar dados, variáveis, propriedades
como vocês preferirem chamar, e funções ou métodos. Portanto, aqui nós não temos nenhuma variável definida, mas podemos criar as nossas variáveis. Normalmente vamos criá-las sempre aqui ao nível da classe, portanto entre esta chaveta aqui e as funções nós temos aqui para baixo. E depois podemos ter mais ou menos funções. O Unity tem algumas funções que são automaticamente inseridas quando nós criamos uma classe, que é a função start e a função update. E se vocês repararem, a nossa classe é derivada do MonoBehavior. O que é o MonoBehavior? Portanto, é a classe base de todos os GameObjects do Unity. Portanto, é o motor do Unity, digamos assim, está ali dentro. Estas funções, esta função start e a função update são funções ou eventos. Basicamente eles têm um significado para o Unity, porque sempre que uma classe que é derivada do MonoBehavior tiver a função start, o Unity automaticamente vai executar este código aqui uma vez antes do objeto ser colocado, ser desenhado no nosso jogo. Portanto, a partir do momento que o objeto está na nossa cena e quando ele vai ser desenhado, se ainda não foi executada esta função, ela vai ser executada. Portanto, esta função é útil para quê? Para preparar o nosso objeto antes de ele ser inserido na nossa cena. Portanto, para, sei lá, se é um player, nós podemos utilizar aqui a função para dizer que a posição onde ele está, ou a vida inicial que ele tem, ou se nós precisarmos de fazer referências para outros componentes, podemos preencher essas referências aqui. Vocês vão ver que isso é uma parte mesmo importante do nosso código. Portanto, a função start, digamos assim, faz a configuração inicial do nosso GameObject. A função update é executada uma vez por cada frame que é desenhada. Portanto, o que é que nós vamos fazer na função update? Atualizar o estado. Portanto, vamos, sei lá, ver se nós chocamos contra um inimigo para perder vida, ou ver se o utilizador carregou numa tecla para movê-lo de sítio, ou rodar um objeto. Portanto, aquilo que nós quisermos que vá acontecendo em cada frame ao longo do nosso jogo vai ficar aqui dentro da update. Isto quer dizer que se o nosso jogo estiver a correr a 100 frames por segundo, esta função vai ser chamada 100 vezes por segundo. Então vamos aqui experimentar fazer uma pequena experiência, que é na função start eu vou colocar uma função que é de uma classe que é muito importante para nós, que é a classe debug. E esta classe tem uma função chamada log, que nos permite fazer o quê? Basicamente permite-nos enviar mensagens para a consola do Unity. Portanto, o Unity tem esta janela aqui da consola. Se vocês não a têm visível, ela está aqui em geral, console. E nós podemos mandar mensagens para aqui, por vezes para detectar problemas ou para tentar perceber porque é que alguma coisa não está a correr como esperado. E então o debug log é muito importante, dá-nos muito jeito para isso. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, um debug log a dizer objeto iniciado. Pronto, e agora isto na função start, isto quer dizer o quê? Como é na função start, eu só devo ver esta mensagem uma vez a aparecer na minha consola. Para quem nunca usou o Visual Studio, portanto, vocês podem ver que estas barras amarelas aparecem-nos aqui, quer dizer que o meu código ainda não foi gravado, ou seja, aquelas alterações que eu fiz não foram gravadas, então eu vou fazer Ctrl S e vou voltar aqui ao Unity e vocês vão ver que o Unity já está aqui em baixo a compilar o meu código. Então, aparece aqui em baixo uma rodazinha dentada, que já desapareceu, e se eu tiver erros no meu código, vão aparecer aqui na consola. Quando eu tiver erros no meu código, por vezes aparecem aqui erros que são do próprio Unity, e aí posso fazer clear e eles desaparecem. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, um que é muito comum aparecer, que é este aqui. Deixem lá ver se eu consigo provocar aqui o erro. Já agora, só para ver se vocês conseguem ver. Agora não aparece cá. Paciência. Por vezes aparece-nos aqui um erro que é do Unity, que é quando nós estamos a usar os canvas. Por acaso desta vez não está a aparecer. Mas todos os erros que vocês podem fazer desaparecer, eu vou apagar isto aqui, todos os erros que vocês podem fazer desaparecer clicando no clear, quer dizer que não são erros muito preocupantes para nós, são erros do próprio editor do Unity. Se houver erros que não desaparecem aqui, quer dizer que são erros do nosso código. Por exemplo, se eu aqui não colocar este ponto e vírgula no final da linha, aparece aqui um erro a dizer que estava à espera de um ponto e vírgula ali, e se vocês repararem eu faço clear e ele não desaparece aqui. Pronto, vou voltar lá para o ponto e vírgula, gravo, e vocês podem ver ali o Unity a compilar o meu código.
e o erro vai desaparecer. Pronto. Então agora eu vou executar e o debug log que está no start vai ser executado e aparece aqui uma vez a mensagem a dizer objeto iniciado. E vocês podem ver que está ali um 1 ali à frente. Porquê? Porque eu estou a fazer aqui o collapse. Portanto, quando eu tenho aqui o collapse, o que é que o Unity vai fazer? Todas as mensagens que forem iguais, ele vai, em vez de aparecerem individualmente, ele vai juntá-las e vai-me dizer aqui quantas vezes é que aquela mensagem já apareceu. Então agora não vou fazer a mesma coisa, mas no update. Portanto, vou aqui ao debug log novamente e agora vou dizer objeto atualizado. Vou gravar com o Ctrl S, vou deixar o Unity aqui compilar o meu código, não tenho nenhum erro, vou mandar executar e se vocês repararem agora vai estar aqui a aparecer um número a aumentar, estão a ver, e é a mensagem do objeto atualizado. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta mensagem está sistematicamente a aparecer na consola do Unity porque está no update. Portanto, a cada frame que eu estou aqui a desenhar está a aparecer aqui a mensagem e o Unity está a colapsar, está a juntá-las todas só numa. Eu vou parar aqui a execução. Portanto, o debug log é isto, basicamente é muito importante quando nós temos que fazer determinadas operações para detectar erros ou detectar problemas no nosso código. O debug log dá muito jeito. Então agora vou pôr isto em comentário, portanto aquela barra para em comentário, e agora vou por exemplo adicionar imaginem que eu quero manipular os meus componentes. Por exemplo, vocês têm aqui este mesh render, que é como eu vos disse, o objeto que faz, o componente faz desenhar os objetos, mas eu posso desativá-lo ali naquela checkbox. Vão ver? Eu posso desativá-lo. E se eu desativar, basicamente ele desaparece. Porquê? Porque não o estou a desenhar. Eu também tenho outra checkbox aqui em cima que desativa o objeto completo. Ok? Esta checkbox aqui desativa o objeto, põe o objeto desativado completamente. Esta aqui não, só faz com que ele desapareça porque este é o componente a desenhar. Então imaginem que eu queria, por exemplo, aqui como um objeto inicialmente fosse invisível, ou seja, esta componente aqui estivesse desativado. Então a maneira como nós manipulamos os componentes de um objeto é através da função getComponent. Então eu posso fazer getComponent e como eu não estou a indicar nenhum objeto à partida, estou logo a escrever getComponent, é a mesma coisa que eu estava a dizer que é para este próprio GameObject. Portanto é o GameObject que tem este código que vai ao qual me estou a referir para um componente. A função getComponent, para quem percebe um bocadinho de programação, é uma função genérica, ou seja, ela serve para qualquer componente e então eu tenho que indicar dentro destes dois sinais de menor e de maior qual é o componente a que eu me quero referir. E então eu quero me referir ao componente render, portanto, que é aquele componente que desenha o meu objeto. Portanto, eu estou a dizer, vai procurar o componente render e agora faz qualquer coisa com ele. Então o que é que eu quero fazer? Eu vou pôr aqui o ponto e vou ver as opções que eu tenho. E uma delas é o enabled. Então eu vou pôr a propriedade enabled em falso. Portanto, o que é que será que isto vai fazer? Estou-me a referir aqui ao componente renderer e vou colocar a propriedade enabled em falso, ou seja, vou desativá-lo. Então, isto está na função start. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quando eu executar o código, aquela função vai ser executada e o meu objeto, vocês vão ver que ele vai desaparecer e aquela caixinha ali vai ficar desativada. Vão ver? Está desativado. E eu agora até posso clicar lá e fazê-lo aparecer outra vez, porque eu posso manipular os meus objetos quando o jogo está a ser executado dentro do Unity, do editor do Unity, mas vocês viram que ele desativou. Portanto, esta é a maneira que nós temos para nos referirmos a componentes do nosso jogo. E nós podemos referir a todos os componentes, incluindo o nosso próprio código. Portanto, eu posso até desativar código ou adicionar componentes novos ao meu jogo, aos meus objetos, também por código. Por exemplo, imaginem que nós queríamos adicionar um componente ao nosso objeto que era, deixem lá ver aqui,
agora duas questões muito importantes. Quando vocês estiverem a escrever código e escreverem a palavra GameObject em minúsculos, isto quer dizer que vocês estão-se a referir ao próprio objeto. Se vocês virem, e também existe GameObject em maiúsculas, isto é a classe GameObject. Portanto, isto é a classe que existe, que representa todo o código que está associado aos GameObject, mas não representa aquele GameObject. Tem funções, esta classe tem funções que nós podemos executar, que têm a ver com GameObject. Deixem-me lá aqui ligar outra vez a luz. Mas quando eu me quiser referir ao meu próprio GameObject, eu vou usar não o GameObject em maiúsculas, mas o GameObject em minúsculas, assim. Então, como eu estava a dizer, eu quero adicionar um componente. Imaginem que eu quero adicionar aqui um collider, por exemplo. Vou-lhe adicionar aqui um box collider. É o meu GameObject. Pronto. Eu já vos vou explicar porque é que eu fiz isto aqui. Ok? Mas para já, deixem ficar só assim o código. Portanto, se eu não tiver nenhum erro e se isto correr bem, o que vai acontecer é eu vou adicionar um collider, um box collider, ao meu GameObject, que eu não tenho nenhum. Se vocês repararem aqui, como eu vos disse há bocadinho, eu não tenho nenhum collider. Então eu vou executar. Pronto, e cá está o collider aqui em baixo. Estão a ver? Este collider não existe inicialmente e acabou de ser adicionado através de código. Eu posso adicionar o collider por aqui, por exemplo. Vou aqui agora adicionar o meu box collider. Ele já aqui está. Se vocês repararem, o box collider são estas linhas verdes que aparecem aqui. E como eu vos disse, é o box collider que nos vai permitir detectar colisões. Portanto, se um objeto não tiver nenhum collider, ele nunca vai colidir com nada. Agora, porque é que eu fiz isto aqui? Porque é que eu criei aqui esta variável, esta referência para o componente que eu estava a adicionar? Porque por vezes nós queremos nos referir a os componentes de um objeto. E fazer aquilo que nós fizemos há bocadinho, fazer o get component assim. Agora imaginem que eu quero ir buscar o collider que eu tenho ali. Imaginem que eu quero, por exemplo, pôr o trigger a true. Nós depois vamos ver o que é esta história aqui, é esta propriedade aqui de trigger. Esta função getComponent tem um custo computacional muito elevado. E nós não a devemos utilizar especialmente, não a devemos utilizar dentro da função update. Podemos utilizar na função start, porque ela assim só é executada uma vez, mas na função update é muito mal usá-la. Mas por vezes nós temos que fazer isto dentro da função update. Então, qual é a solução quando nós temos que fazer isto dentro da função update? A solução não é fazer este código assim, mas sim criar uma referência na função start para esse componente e depois, quando precisarmos executar o nosso código, usamos não o getComponent, mas usamos a referência que nós criamos. Eu vou-vos mostrar como é que fazemos isto aqui, por exemplo, para este collider. Então vou criar aqui uma referência para o box collider. Eu vou-lhe chamar box collider aqui com um underscore no início. E agora aqui vou fazer assim, box collider igual. Deixem-me apagar este bocado de código que estava aqui. E está aqui um erro, porque eu tenho ali um C maiúsculo e aqui não está. Eu aqui, como estou a pôr box collider, aqui tem que ser um box collider, também não pode ser um collider. Pronto, então esta variável agora, box collider, é que eu criei ali e que estou a usar aqui, é uma referência para este componente aqui que eu adicionei e que o meu objeto tem. E então eu agora posso manipular na função update o meu box collider sem o custo computacional que a função tem, porque eu agora já criei essa referência, eu fiz isto chama-se fazer cache da referência no start. Portanto, e aqui, na prática, o computador não tem um custo computacional muito grande. Quem percebe que em programação sabe que isto aqui, uma referência, não é mais do que um endereço de memória para a posição de tal objeto. E aqui é só irmos a esse objeto e manipular aquela propriedade. Portanto, e se vocês repararem, eu agora vou executar e vocês vão ver ali que ele vai passar a ser um trigger. E depois mais à frente nós vamos ver o que é um trigger e o que é que isto faz. Portanto, e esta é a maneira como nós devemos fazer quando queremos manipular nossos componentes dentro da função update. Não usar o getComponent na função update, só limitar a sua utilização ao start
e na função update usassem referências as quais foram preenchidas na função start. Por vezes, e isto é uma coisa que nós temos que nos habituar, por vezes isto também tem alguns problemas. Por exemplo, imaginem que o nosso objeto não tem o box collider. Eu vou aqui vou remover o box collider. E agora vou executar para vocês verem o erro que nós vamos ter. Portanto, eu não tenho o box collider, no entanto eu estou a tentar manipular o meu box collider. E aparece-me aqui este erro do Unity a dizer que falta este componente. Ou seja, ele está-me a dizer que há um script que tenta ir manipular, que tenta-se referir, tenta aceder a um componente box collider, mas o GameObject não tem esse box collider. E então, uma boa prática, quando nós estamos a usar referências para componentes, é testarmos se essa referência é ou não nula. Ou seja, nós podemos fazer aqui um if e dizer assim, se o box collider for diferente do nulo, então faz isto. E assim evitamos o problema daquele erro que estava ali a aparecer. Eu vou-vos mostrar agora aqui. Já agora eu tenho aqui sempre o Clear on Play selecionado, que é para sempre que eu carrego ali no executar, os erros desaparecem. E agora já não vou ter aquele erro. Porquê? Porque o meu código primeiro testa se aquela referência está ou não está preenchida. Eu também costumo fazer outra coisa, que é, se eu preciso que o meu objeto tenha determinados componentes, eu posso fazer isto de duas maneiras. Ou aqui no Start testo se ficou nulo, e se ficou nulo eu uso o debug log para dizer falta o box collider. E eu assim, quando for executar o meu código, porque nós reutilizamos este código noutros objetos, eu assim já vou ter uma maneira de me lembrar a mim próprio, olha, esqueceste de pôr ali o box collider naquele objeto, ele tem que o ter, cá está ele, vão ver a mensagem. Outra hipótese é nós no nosso próprio script colocarmos aqui um atributo a dizer assim required component type, acho que é assim, deixem lá ver se ainda me lembro, box collider. Deixem lá ver se me lembro como é que isto era. Acho que é melhor eu ir ver como é que isto é, que eu já não me lembro exatamente a notação que o Unity utiliza aqui. O que é que vai fazer este required component? Na prática vai fazer com que quando eu tiver um script num determinado objeto e eu adicionar esse script, automaticamente os objetos, os componentes, melhor dizendo, que forem necessários vão ser adicionados automaticamente. Portanto, sempre que eu tiver o required component, automaticamente ele vai adicionar esses scripts e ainda vai fazer outra coisa, que é não vai deixar apagar os componentes que são obrigatórios. Portanto, required component, eu já encontrei a type of e não tem nada disto. Pronto, eu agora vou voltar aqui ao Unity, vou aqui limpar e agora vou fazer outra coisa, que é, vou tirar o script, vou fazer aqui remove component e vou adicionar o meu script agora assim. E vocês vão ver, ele adiciona automaticamente o box collider, e se eu tentar apagar este componente ele vai dizer que o teste script precisa dele. Portanto, duas maneiras de nós nunca nos esquecermos de que precisamos de um determinado componente porque há um script que o utiliza. Uma hipótese é utilizar então este truque aqui, eu utilizo muito este truque. Outra hipótese é utilizar o required component. O required component depois acaba por ser menos flexível, digamos assim, porque eu posso ter um código que pode ter um comportamento se eu tiver aqui um componente, ou não ter o componente fazer outra coisa diferente. Então nesse caso eu não ponho o required component e utilizo estes ifs. Estes ifs depois
temos que ter algum cuidado para eles não irem na versão final do nosso jogo. Portanto, para quando nós temos a versão final do jogo, não haver lá estes debug logs, porque são completamente desnecessários e só servem mesmo para nós, para vermos aqui as nossas mensagens de erro. Portanto, muito importante esta função do getComponent, porque é uma função que nos vai permitir então criar esta referência e depois manipular os nossos objetos de acordo com o que nós quisermos. Portanto, alterar o comportamento deles, etc. Vocês viram aqui um pequeno exemplo que é ativar aqui o isTrigger. Há outra função que é muito parecida com esta, mas que é um bocadinho diferente, que é a função no plural. Portanto, há uma função que é getComponents, que é esta aqui, e que nós utilizamos quando nós precisamos não de um componente, mas de vários componentes. Por exemplo, eu posso ter vários box colliders aqui. Posso ter um box collider, por exemplo. Eu vou aqui manipular o box collider aqui através deste botão e depois arrastando aqui estas coisinhas, por exemplo. Eu vou agora aqui a este e vou arrastar aquela para cá, assim. Pronto, eu agora tenho dois box colliders, um que está de um lado e o outro que está do outro. Estão a ver? Portanto, um que está, digamos assim, mais ou menos em metade do objeto, o outro está na outra metade. Se eu quiser me referir a estes dois box colliders, eu não posso usar a função getComponent, porque eu agora tenho dois, mas tenho que usar a função getComponent. E nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Se eu vou buscar vários componentes, esta função vai devolver um vetor. Como vocês podem ver ali, ela devolve um vetor de componentes. Então eu aí, neste caso, tenho que fazer qualquer coisa assim deste género. Eu agora vou tirar daqui este Ctrl C para pôr em comentário. E eu vou criar agora aqui componentes. getComponent, box collider. E agora tenho vários componentes e como aquilo é um vetor, eu posso percorrer estes componentes todos e posso ir um a um e desativá-los, por exemplo, ou alterar o... Já que eu estou ali a alterar o isTrigger em baixo, eu vou desativá-los. Vou pôr aqui o enable em false. Portanto, e vocês vão ver que agora, porque eu utilizei a função getComponent, estes dois vão ficar desativados. Porque depois faço o ciclo que os vai percorrer. Pronto, e vocês podem ver que ele desativou-os. Apesar de eles estarem desativados, como eles continuam a existir no meu objeto, este código aqui continua a ser executado. E se vocês repararem, um deles está com um trigger. O outro não, porque eu aqui só usei a função getComponent, só foi buscar o primeiro componente que encontrou, daquele tipo. Mas aqui foi buscá-los todos os componentes daquele tipo, e como eu depois faço aqui um for each, faço um ciclo que vai percorrê-los todos, ficaram todos desativados. Ok? Um conceito muito importante no Unity é o conceito de hierarquia. Portanto, esta hierarquia que aqui está chama-se uma hierarquia porquê? Porque existe realmente uma hierarquia de objetos, ou seja, eu posso ter os objetos pais e os objetos filhos. Eu agora vou, por exemplo, vou apagar aqui este cubo e vou adicionar aqui uma esfera. E agora dentro desta esfera eu vou adicionar, por exemplo, um cilindro. Ok? Portanto, tenho uma esfera, que é o pai, e tenho o filho, que é o cilindro. Eu vou pôr o cilindro assim, por exemplo, por baixo da esfera. Pronto. Este é um conceito muito importante no Unity, que é o conceito de pai e de filho. Portanto, a esfera que eu adicionei é o pai e o outro é o filho. Porquê é que isto é importante? Porque eu posso criar componentes mais complexos ou menos complexos, combinando-os, inserindo uns dentro dos outros. E eles têm uma hierarquia e têm uma relação entre si. E a relação é esta: o pai é dominante. Ou seja, se eu pegar no pai e mudar de sítio, o filho vai com ele. Se eu arrastar para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, o filho vai. Mas se eu pegar no filho
e o mudar de sítio, o pai não muda. Quando é que isto nos dá jeito? Num jogo, por exemplo, eu posso ter um mecanismo de uma ponte ou de um rio em que tenho um objeto que atravessa, que eu quero atravessar o rio. Por exemplo, imaginem que eu tenho um barco que atravessa o rio. Se eu tiver o barco e depois o meu player saltar para cima dele, eu preciso que o barco, ao se mover, o player vá com ele. Ou seja, este é o conceito exatamente de pai e de filho. O barco vai ser o pai, porque o barco, quando se arrastar, vai arrastar o filho. Então, neste caso, eu preciso que quando o player entrar para o barco, ele passe a ser filho do barco. E quando ele sair, deixa de ser filho do barco. Para assim o barco, quando se movimentar, arrastar o player. Porque senão, o player está paradinho ali em cima, parece que ele está dentro do barco, mas depois eu arrasto o barco e o player fica lá no ar, ou cai dentro do rio. Este é o conceito de pai e de filho que é muito importante. E este conceito não só afeta a posição, mas também afeta a rotação e afeta também a escala. Portanto, quando eu rodar o pai, o filho roda, mas se eu rodar o filho, desculpem lá que eu não fui ao rodar, fui à escala, mas se eu rodar o filho, ele é independente do pai. Portanto, isto é um conceito muito importante e a mesma coisa acontece com a escala. Portanto, se eu aumentar o tamanho do pai, aumento também o tamanho do filho, mas se eu aumentar o tamanho do filho, já não aumento o tamanho do pai. Portanto, este conceito de hierarquia é muito importante no Unity. Deixem-me fazer aqui um reset para isto voltar tudo ao estado que estava inicialmente. Portanto, quando vocês estragarem muito as vossas definições, basta virem aqui e fazem um reset. Mas este conceito, como eu estava a dizer, este conceito de pai e de filho é muito importante no Unity e nós vamos reutilizá-lo e vocês vão ver que por exemplo, quando no nosso player tiver uma arma, a arma que ele leva na mão é filha do player, por isso ela move-se com o player, mas ela depois pode-se mover, por exemplo, quando ele aponta, quando ele muda de arma para outra arma, pode-se mover a arma sozinha e o player não se mexe. Portanto, o conceito de pai e de filho no Unity é muito importante. Agora vamos experimentar aqui mais uma vez o nosso código. Vou adicionar o test script, mas vou adicioná-lo ao pai. Okay? Já agora vou aproveitar para mudar aqui o nome dos meus objetos. Portanto, eu vou clicar aqui onde diz esfera e vou dizer que este é o pai. E aqui onde diz cilindro, vou dizer que é o filho. Vocês também podem mudar o nome dos objetos ali no Inspector. E agora vou selecionar o pai e vou adicionar-lhe o script que eu criei há bocadinho. Portanto, aquele test script. Se vocês bem se lembram, este script tem lá o required component do Box Collider e cá está o Box Collider que ele adicionou. Mas reparem que o filho não tem nada disso. Ok? O filho tem o Sphere Collider. Agora vamos então voltar aqui ao nosso test script. E eu agora não quero nada disto. Portanto, eu vou apagar. Se vocês quiserem manter isto tudo, podem manter. Mas eu vou apagar este código todo. Vou pôr tudo em comentário. Vocês quiserem podem apagar ou podem criar um código novo. Mas eu vou pôr tudo em comentário. Vou-vos mostrar mais uma função que é muito parecida com esta do getComponent, mas também é muito importante para nós. Portanto, existe outra função que é a função getComponentInChildren. Portanto, a função getComponentInChildren, o que é que ela vai fazer? Vai buscar os componentes que existem nos filhos. Ou seja, por vezes nós temos código no pai, mas nós queremos manipular o filho e não queremos estar a pôr o código no filho. Até porque pode haver vários componentes filho, mas só há um pai. Portanto, eu posso, por exemplo, dentro deste pai, adicionar ainda, além deste cilindro, eu posso adicionar, por exemplo, uma cápsula. Estão a ver? E neste caso o pai tem um filho e tem outro filho. Portanto, eu arrasto o pai e vão os dois. Agora imaginem que eu queria no código que eu tenho no pai manipular os dois componentes, os componentes estão nos filhos. Portanto, aqui não se utiliza a função getComponent, utiliza sim a função getComponentInChildren. E eu vou fazer a mesma coisa que fiz há bocadinho, ou seja, vou criar aqui uma variável para os componentes e vou buscar, por exemplo, o renderer, vou-me referir ao renderer. Porquê? Porque eu quero escondê-los. Imaginemos que eu queria escondê-los. Portanto, agora o que eu vou fazer, portanto, criei isto vai ser um vetor
dos componentes que existem nos filhos que são do tipo render. E agora vou fazer um for each e vou percorrer cada um daqueles componentes. Portanto, vou fazer aqui um for each componente in componentes. E agora o que eu vou fazer é, vou dizer que o componente está com C maiúsculo, desculpem lá, enabled, porque é que ele está-me ali a dar um erro, componentes, porque tem toda a razão, porque eu aqui não estou a usar a versão no plural, estou a usar a versão no singular. Eu quero a versão no plural porque eu quero vários componentes, portanto é get components e não get component in children. E então agora, continuando aqui, vou ao enable e vou pôr em falso. Portanto, teoricamente o que eu estou a fazer é ir buscar os componentes do tipo renderer dos filhos do GameObject que tem este código e vou desativá-los. Vou então a esse componente e vou desativá-los. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, se isto tudo funcionar como esperado, vamos desativar este e vamos desativar este. Eles vão desaparecer. Portanto, eu vou desativar este aqui. Deixem-me voltá-lo a ativar, senão não tem piada. E vou desativar este aqui. Portanto, basicamente é isso que acontece. Se tudo correr como esperado. Vamos executar e ver o que acontece. Boom! Este é um dos problemas que por vezes acontece com o Unity, que é, as funções têm um comportamento que não é exatamente o nosso esperado. Se repararem, ele não desativou só o dos filhos, também desativou o do próprio pai. Portanto, ele foi buscar os renders todos que existiam e não só os do children, que era aquilo que seria esperado com uma função chamada getComponentsInChildren. Mas não é esse o comportamento dele, infelizmente, e por vezes isto cria-nos problemas. Por isso, eu costumo criar pequenas funções que meto numa classe e que eu vou-vos fornecer a vocês durante esta formação, que é uma classe que eu chamo de utils. Costumo criar esta função, esta classe utils, e depois crio pequenas funções que me dão jeito em vários jogos. Por exemplo, está aqui uma que é Can you see this? É uma função que eu utilizo quando preciso de testar se um objeto vê o outro. Portanto, se há por exemplo, se um inimigo me está a ver a mim, para depois o inimigo reagir. E reparem, coincidência das coincidências, eu tenho aqui uma função chamada getComponentsInChild without root. Ou seja, esta função, sim, vai devolver os componentes que existirem nos filhos sem o pai. Ok? Portanto, esta função faz aquilo que a outra função que eu acabei de vos mostrar devia fazer e não faz. Portanto, esta sim só vai devolver aqueles que existem só nos filhos e não no pai. Como é que eu faço isto aqui? Basicamente, isto é uma função genérica, portanto é este T que está aqui que representa isso. E depois eu vou procurar, vou buscar as transforms daquele objeto e depois vou aplicar a cada uma dessas transforms do filho daquele objeto, vou aplicar aquela função getComponentsInChildren e depois vou adicionar essas componentes, seja lá a componente que eu quiser. Portanto, isto é uma função genérica, serve para o que eu quiser, para renders, para rigid bodies, para colliders e por aí fora. E depois vou adicioná-los a uma lista, que depois no final devolvo a lista como um vetor. Portanto, e esta sim vai-me buscar só os componentes que estão no filho e não os componentes do pai. Ok? Portanto, eu costumo criar estas pequenas funções. Por exemplo, tenho aqui outra que também vou-vos dar para o jogo que nós vamos fazer, que é uma função que tem a ver com balística. Portanto, é uma função em que nós dizemos assim: eu estou numa determinada posição, quero atingir outra posição e eu tenho este ângulo de ataque, o ângulo inicial. E esta função vai-me devolver
o vetor que eu vou ter que, de movimento, que eu vou ter que dar um objeto para atingir o outro. Portanto, vai nos permitir enviar, por exemplo, neste caso vai ser uma bomba que nós vamos enviar pelo nosso mundo para atingir um determinado inimigo. Portanto, habituem-se a criar estas pequenas funções que elas depois vão nos dar muito jeito, porque nem sempre as funções do Unity funcionam como nós esperamos, como vocês puderam ver. Eu vou tentar fazer aqui o código ainda mais simples do que este que eu vos mostrei para resolver este problema aqui. Portanto, eu vou aqui fazer um código, espero eu que seja simples, ok? É o seguinte, eu vou testar se o componente tem um GameObject que é diferente do GameObject que está na raiz da transform. GameObject. E se for, então é que vou desativar. Ok? Vamos ver se funciona. Cá está. Este funcionou tal como esperado. Portanto, se vocês repararem, desativou o render dos filhos e não desativou o do pai. Portanto, o que é que eu fiz? O meu código muito simples. Portanto, para cada componente que eu fui ver se o GameObject daquele componente era diferente do que estava na raiz, ou seja, do pai. O que é que isto quer dizer? Na prática, se o componente renderer for igual ao do pai, eu não o desativo. Se for diferente, que é este o caso, portanto, este GameObject aqui, este render, melhor dizendo, está neste GameObject que é diferente do pai dele. E então este eu vou desativá-lo. Foi isto que fez este código aqui. Se o componente está num GameObject que é diferente do GameObject que está na raiz. Portanto, eu aqui estou a usar esta propriedade que é a raiz. Porquê? Porque eu quero me referir a este aqui. Reparem que isto pode parecer esquisito, mas este objeto aqui também pode ter um filho. Não é? Portanto, este aqui é filho daquele, mas este é pai deste. E eu, com este código que eu tenho, vou conseguir desativar todos, menos o que está na raiz. E daí eu utilizar ali a propriedade root. Portanto, este está-me a raiz do meu objeto, ou seja, o pai deles todos. Se eu me quiser referir só ao pai daquele, eu uso parent. E neste caso, eu estou-me a referir, por exemplo, ao pai. Este aqui é o pai deste, mas este não é o pai deste. O pai deste é este aqui. Porque é uma hierarquia, não é? Se nós estivéssemos aqui a falar de uma relação familiar, este seria o avô daquele ali. Pronto, mas como eu queria me referir ao pai deles, todos, portanto, ao inicial, eu em vez de usar aqui o parent, utilizei o root. Ok? Pronto, só para vos mostrar estas funções que são muito importantes, nós depois vamos ver isto em ação dentro do nosso jogo, mas ficam já a conhecer estas funções, o getComponent, o getComponents no plural, o getComponent in children e o getComponent in children também no plural, para nos referirmos aos componentes que têm os filhos. Já agora, porque falámos nos filhos, nós também podemos fazer com que um objeto deixe de ser filho do outro. Como? Muito simples. Nós dizemos que o objeto não tem pai. Pomos o pai dele a nulo. Por exemplo, eu vou aqui selecionar este aqui e vou-lhe adicionar um script que também ainda não existe. Eu vou-lhe chamar perder pai. Pronto. Vamos ver se aqui o Visual Studio... O Visual Studio às vezes abre-nos logo o código, outras vezes faz isto, mas não abre. Como podem ver, ele não abriu. Eu vou voltar aqui ao Unity, vou clicar aqui 2 vezes no nome. Cá está ele. Então, quando eu quiser que um GameObject não tenha pai, eu posso escrever... Portanto, há várias maneiras de me referir ao meu próprio GameObject. Posso usar o this. This representa o próprio GameObject. Posso usar a palavra GameObject em minúsculas, que representa o próprio GameObject. Ou então posso omitir. E eu posso começar logo a escrever, por exemplo, transform. Como eu não coloquei nada atrás, o código assume automaticamente que este código refere-se ao próprio GameObject. Portanto, é tudo igual. Normalmente, para se ficar mais explícito, nós dizemos this, transform, para ficar mais explícito que é aquele objeto, mas com o tempo vocês vão se habituando que não vale a pena estar lá disso, não está lá a fazer nada.
E então agora vou dizer que o parent dele passa a estar a nulo. E vocês vão ver que este aqui, que é o que tem este código, vai deixar de ser filho daquele e vai saltar para a raiz da nossa hierarquia. Cá está ele. Estão a ver, agora aquele pai só tem um e este deixou de estar lá dentro. Ok? Portanto, a propriedade parent indica quem é o pai de quem. Se nós colocarmos a propriedade de um parent de um GameObject a nulo, quer dizer que ele não tem nenhum pai, logo ele está diretamente na raiz. Também é possível dizer que um objeto passa a ser filho do outro através da propriedade parent. Por exemplo, eu posso dizer que este cubo aqui passa a ser filho daquele pai. Ou, por exemplo, de outro objeto qualquer. Como? Vamos criar aqui mais um. Eu vou, por exemplo, chamar-lhe alterar pai. Vamos agora aqui abrir o código alterar pai. Portanto, eu vou voltar aqui, clicar duas vezes. E eu agora, para dizer qual é o pai deste objeto, como eu não tenho aqui, ou melhor dizendo, como os nomes dos objetos na hierarquia não são únicos, eu posso ter nomes repetidos. Eu posso, por exemplo, aqui neste GameObject ter outra vez o nome filho. Deixa eu ver, lá está mal escrito. Filho. Ou seja, os nomes não têm um significado especial no Unity. O que eu posso fazer é criar uma referência para ele e preenchê-la no Inspector. Para eu poder preencher uma referência no Inspector, também existem duas maneiras. Uma delas é pôr assim, public, e depois o tipo de referência que eu quero. Neste caso eu quero uma referência para um GameObject, assim, pai. E vocês vão ver que vai aparecer aqui a variável pai. Cá está ela, estão a ver? E eu agora posso chegar aqui e dizer assim, o pai dele vai passar, por exemplo, a ser aqui o DirectLight. E eu arrasto dali para ali. Pronto, como eu coloquei GameObject, ele aceita qualquer GameObject, não interessa qual é o componente. Se eu colocar aqui um componente específico, ele só vai aceitar GameObjects que tenham aquele componente. Por exemplo, se eu colocar aqui câmera, vou deixar compilar outra vez, eu gravei. Às vezes eu gravo muito rápido, mas eu gravei outra vez. Portanto, se vocês repararem agora aqui diz Type Mismatch, quer dizer que o tipo do objeto que lá estava não é válido. Portanto, eu vou clicar e vou fazer Delete para apagar. E ele agora até diz ali câmera. Portanto, se eu tentar arrastar para aqui a luz, como a luz não tem câmera, ele não deixa. Mas deixa-me arrastar este aqui, porque este tem o componente de câmera. Estão a ver? Portanto, vocês podem utilizar, quando se querem referir a outro objeto, podem utilizar o tipo GameObject, que representa qualquer um GameObject, ou então podem utilizar um componente. Se vocês querem que aquele GameObject tenha aquele componente, vocês podem pôr o componente que querem. E então eu agora posso dizer assim, this transform parent passa a ser aquele. Ok, desculpem lá, tenho que pôr transform. Porque as transforms é que são hierarquizáveis, não é o próprio GameObject. Pronto, agora aqui diz outra vez Type Mismatch, eu vou apagar. E agora, como eu coloquei este código aqui, portanto eu estou a dizer que o pai deste GameObject vai passar a ser aquele que eu colocar ali. Então, eu posso, por exemplo, pôr aqui a câmera, ou melhor, o GameObject que tem a câmera, e vou executar. E este aqui passa a ser filho agora da main camera. Se vocês repararem, apareceu ali o triângulozinho e lá está ele. Estão a ver? Ou então, se eu quiser que seja DirectLight, vou pôr ali a DirectLight e ele passa a ser filho não do objeto main camera, mas do DirectLight. Ali está ele. Pronto. Este conceito de componentes, as funções getComponents e esta maneira de nós criarmos propriedades que depois são preenchidas aqui no Inspector é fundamental no Unity, e vocês vão ver que nós vamos utilizar isto muitas vezes no nosso código, que é o princípio básico do Unity. Como eu vos disse, existem duas maneiras de fazer isto. Uma delas é com o public, mas há pessoas que não gostam de usar o public porque isto faz com que a propriedade passe a ser pública no nosso código, e depois pode haver alguns princípios da programação orientada aos objetos que não estão a ser respeitados. Portanto, se vocês não quiserem usar o public, outra hipótese é utilizar um atributo,
que é o Serialize Field. Portanto, quando nós colocamos estes atributos entre parênteses retos, este atributo tem o significado de que aquele componente não é público, mas é serializável. E então ele pode ser preenchido na mesma através do inspector ali. Ok? Pronto. E assim abordámos aqui uns conceitos muito importantes do Unity, os conceitos de componentes, o conceito dos scripts, que também são componentes dos nossos scripts, a transform, como vocês viram, que é o componente base de todos os objetos, e depois uma maneira de nós nos referirmos aos nossos objetos através destas referências que nós criamos aqui no nosso código. Portanto, utilizando estas funções do getComponent e do getComponent in children, e a versão no plural, que vai buscar vários componentes daquele tipo. Portanto, estas são funções muito importantes. Num dos próximos vídeos nós vamos ver como é que nós podemos manipular a transform para mover os nossos objetos. Portanto, se nós temos como um objeto se mova para a frente, ou se mova para a esquerda ou para a direita, ou para cima e para baixo, será o assunto de um dos próximos vídeos.